olhar de Jesus é bom. Tem um olhar de Jesus, gente. Ultimamente eu tenho refletido muito sobre o olhar de Jesus. As experiências que eu venho tendo me fizeram observar como tem sido o meu olhar para as outras pessoas. Será que o meu olhar tem refletido amor como eu amo a mim mesma? Será que o meu olhar tem se parecido com o olhar de Jesus? Eu fico me perguntando e eu fico muito curiosa quando eu penso no olhar de Jesus. Eu fico imaginando como é. E eu sei o quanto o olhar de Jesus é diferente do meu, muitas das vezes. E você vai ver claramente o olhar de Jesus em muitas passagens da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, em que ele está se relacionando com Pedro. Você vai ver claramente a expressão olhar de Jesus nesses momentos. E um deles que eu quero estar destacando é quando todos os discípulos estavam reunidos e então entrou uma prostituta. Imagine o olhar dos fariseus. Isso se encontra em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, se eu não me engano. Imagina o olhar dos fariseus quando viram a prostituta entrando. Eles disseram, se este profeta soubesse quem é que está aos seus pés, porque a prostituta entrou, gente, sabe para onde que ela foi? Para os pés de Jesus. Quando Jesus chegou lá, era costume daquela época lavar os pés de quem chegava. E então os fariseus convidam Jesus para encontrar algum erro, para falar mal de Jesus, para que ele fosse preso e condenado. Mas Jesus é perfeito, não tem nenhuma falha nele. Ele foi totalmente homem, totalmente Deus, mas ele não teve nenhum tipo de pecado, sabe? Ele tava lá, ele poderia até sentir vontade, mas ele não pecava, entende? E então essa mulher, em que os fariseus não lavaram os pés de Jesus, não lavaram os pés dos discípulos, mal receberam Jesus. Ao invés de pegar uma comida boa, queriam dar as sobras. Jesus estava vendo isso. Às vezes as pessoas pensam que Jesus não vê, mas Jesus sabe e vê todas as coisas. Jesus não vê só por fora. Por fora tá apresentando, tem isso aqui, mas Jesus conhece o coração. E essa prostituta, então, ela vai entrar, porque agora ela tá decidida a entregar a vida dela para Jesus. Ela tá decidida a mudar de vida. Ela não quer mais ser uma prostituta. E então ela vai aos pés de Jesus e lava os pés de Jesus. Não só lava, mas lava com um perfume muito caro. Vou cortar aqui. Então ela vai lavar os pés de Jesus. Imagina como foi a cena, o olhar dos fariseus quando viram essa mulher entrando. Com certeza não olharam com olhar de amor, mas com olhar de condenação. Eu tava dizendo uma coisa ontem com uma amiga minha e a gente tava falando um pouco sobre o olhar de Jesus e quantas das vezes nós olhamos, eu digo que o nosso olhar tem poder, tem o dedo de julgar. Só olhar, não precisa falar nada. O olhar já fala. Dizem que o olhar é o espelho da alma. O seu olhar consegue dizer o que você tá sentindo. Você não precisa dizer nada. Uma pessoa que é próxima de você, se ela olhar pra você, ela sabe quando você tá triste. Assim, eu não gosto de você e tal. Mas o olhar dela, gente, não adianta. Tá dizendo. É só a pessoa observar bem. Como é que era o olhar dos fariseus quando viram a prostituta? E como era? Agora imagina. O olhar dos fariseus, condenação. O olhar de Jesus, amor, perdão, graça, misericórdia. Pensa que incrível Jesus é por ter um olhar tão diferente do nosso. Você já tem parado para pensar como tem sido o seu olhar para as outras pessoas? Porque o olhar, ele tá muito exposto. É muito explícito ver o que é refletido através dele. A nossa mente, ninguém tá vendo, ninguém tá ouvindo além de nós mesmos. Nenhum mal consegue ouvir o que a gente pensa. Às vezes você tem parado para pensar, enquanto o seu olhar pode estar condenando, enquanto o seu olhar pode estar trazendo pecado para você mesmo,
Cuidado. Eu já tive uma experiência muito desagradável com essa coisa de olhar. E eu não te aconselho a olhar com um olhar de condenação. Não é fácil, mas a gente tem que ter domínio próprio. A gente precisa trabalhar nisso para entender que a gente não pode olhar com um olhar de condenação, mas com um olhar de amor. Não olhe com um olhar de desprezo para uma pessoa que tá bebendo, para uma pessoa que tá fazendo qualquer tipo de pecado. Você é pecador também. Tem muita gente que se veste com a santidade e a perfeição e se acha no direito de olhar com um olhar de desprezo. Gente, por mais que aquilo que ela esteja fazendo não seja bonito, não seja aquilo que você acha certo, você não pode olhar para ela com um olhar de desprezo. Gente, Jesus era perfeito, ele não olhou com um olhar de desprezo nem para mim, nem para você, nem para aquela prostituta. Porque você se acha no direito de olhar? Por que você se acha no direito de não pensar sobre isso? Venhamos refletir, porque você já viu aquela cena que uma pessoa lá de cima, quando ela mora num prédio, por exemplo, ela vai jogar alguma coisa da janela, geralmente ela não olha antes de jogar, ela só joga. E ela nem pensa que tem alguém lá de baixo que pode ter sido molhado ou qualquer coisa que ela tiver jogado na pessoa. A gente não para pra pensar quando a gente olha no que a outra pessoa tá sentindo e pensando sobre aquilo. Recolhemos então com o olhar de Jesus. Vamos lembrar disso todos os dias da nossa vida, para que a gente venha mudar, crescer. Amém?